Começa agora mais um programa Castor e seus escapes. Apresentação André Arruda. Olá a todos e a todas, eu sou o André Arruda e está começando agora mais uma edição de Castor e seus escapes. Esse episódio de hoje é uma homenagem. Há 100 anos atrás, o rádio no Brasil começava as suas atividades. E o rádio, para mim, é algo que é muito inspirador. Tanto é que é tão inspirador que é o que me faz... Foi inspirado no rádio que eu comecei a fazer essas coisas de gravar na minha própria voz, de gravar o podcast. O podcast é muito inspirado nisso. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o episódio de hoje de Castor e seus escapes com o nome Deu no Rádio. Começa agora mais uma transmissão radiofônica. Talvez essa seja o começo de qualquer programa de rádio de antigamente, mas a primeira vez que ocorreu oficialmente no Brasil uma transmissão de rádio foi no dia 7 de setembro de 1922, por ocasião do centenário da independência. O então presidente Epitácio Pessoa fez um discurso que foi transmitido por meio de uma antena instalada no Morro do Corcovado e alcançou receptores de rádio em Niterói, Petrópolis e São Paulo. Depois, no ano seguinte, na verdade assim, foi apenas uma transmissão comemorativa, mas o rádio efetivamente só começou a operar com estação de rádio mesmo no ano seguinte, através da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que foi fundada por Edgar Roquette Pinto. Aliás, Edgar Roquette Pinto é considerado o pai do rádio, né, no Brasil. Ele é o pai do rádio. Só que a história do rádio no Brasil ela começou muito antes. Na verdade, o aparelho de rádio, que é a capacidade de transmitir por meio de ondas de rádio, de altíssima frequência, né? Sons, começou, na verdade, através de um padre brasileiro. Em 1899, o padre brasileiro Roberto Landel de Moura fez uma demonstração pública de uma transmissão de rádio. Isso, para ser mais exato, no dia 16 de julho de 1899. Dizem que antes mesmo da oficial invenção do aparelho de rádio pelo Marconi, que é o pai do telégrafo, esse padre, né, que é o padre Landel, inventou um aparelho que pudesse transmitir o som a longas distâncias, né, por meio do rádio, ou seja, o aparelho de rádio, né, o transmissor e receptor de rádio foi desenvolvido e inventado pelo padre Landel. Só que tem um porém, né? O padre, né, ele é mal visto. Naquela época, né, ciência e religião eram coisas que não se combinavam, né? Tanto é que até achavam que a descoberta, a invenção do padre Landel era uma bruxaria, era um ato satânico, é uma coisa bem absurda. Mas o padre Landel, ele tinha esse sonho, né? E aí ele patenteou no Brasil e patenteou nos Estados Unidos a sua invenção, só que não teve o apoio necessário. Muito por conta dessa história dele ser padre, né? Esse preconceito que havia entre padres que fossem inventivos. E no fim a coisa acabou não indo para frente. Ele é considerado o inventor do rádio, né? Aliás, se ele tivesse recebido incentivo, todo
o aparato, né, que ele precisava de dinheiro para colocar essa invenção para frente, ele certamente o Brasil estaria numa vanguarda de transmissão de rádio. Porque no final do século XIX, início do século XX, houve uma grande quantidade de avanços tecnológicos na parte da comunicação, na parte da elétrica, motores a combustão. Então, foi praticamente o início da terceira revolução industrial que estava em curso, né? E a comunicação, ela teve um grande salto. Primeiro pelo telégrafo, depois pelo telefone e aí depois, em seguida, pelas transmissões de rádio. O rádio, como eu havia dito no começo, começou em 1922, né? E ele cresceu muito, né, o rádio, né? O rádio ele se desenvolveu, né, no Brasil, né? Começou-se a criar programas de rádio, radionovelas, música, só que não era aquela coisa do tempo todo, né, que havia o rádio, né? Mas que é hoje, né? Hoje praticamente todas as rádios no Brasil operam ininterruptamente, né? Mas antigamente não era assim. Ele tinha programações por um período de tempo, né? Um período curto de tempo. Porque as pessoas, diferentemente do que é hoje, de que você tem aparelhos radiofônicos muito pequenininhos, né? Os Walkmans, essas coisas, o rádio era um aparelho que ficava em casa, né? E as pessoas paravam, né, eram depois do trabalho, depois à noite, as pessoas paravam para ouvir as transmissões de rádio, né? E o rádio, né, na verdade, ele trouxe muita coisa, né? Aliás, muitas de grandes emissoras de televisão, acho que duas importantes emissoras de televisão do Brasil, redes de televisão do Brasil, eles vieram do rádio, né? Então, por exemplo, a Rede Globo de televisão, ela começou pela família Marinho, começou com um jornal, depois virou rádio e passou a ser TV. A Rede Tupi de televisão foi a mesma coisa, né? Tinha um jornal, né, do grupo associados, né? Foi para o rádio e depois virou televisão. E o grupo Bandeirantes, né, que até hoje existe, né, a Band, né, também começou como rádio, né? Então o rádio ele se tornou precursor de outros meios de comunicação no Brasil, né? E não pode se falar apenas dessas emissoras de televisão, mas também de muitos profissionais que começaram no rádio e acabaram parando na televisão. Alguns que são até bastante conhecidos do público, né? O Silvio Santos, a Hebe Camargo, o Faustão, né? O Otaviano Costa, né? São profissionais que começaram no rádio e que depois foram para a tela, né? E assim, como a TV no Brasil, é bom vocês darem uma olhada no Eu Vi o Brasil na TV, as partes 1, 2 e 3, que são do meu episódio de Castor e seus escapes em 2020. Mas programas que começaram no rádio e foram para a televisão. Um exemplo, o Repórter Esso. Propagandas e jingles, né? Que eram do rádio, foram trazidos para a TV, cantoras que eram do rádio, que foram trazidas para a TV. Aliás, houve a era de ouro, né, do rádio brasileiro, na década de 40 e 50, as vedetes do rádio, os concursos de rádio, né, que faziam muito presença, né, e o rádio era um importante meio de comunicação, tanto para entreter, como para informar, como para prestar serviço. Então, por isso que hoje o rádio, né, ele é uma relevância muito grande, né? Mesmo que não tenha mais aquela audiência, aquela coisa grandiosa que se tem hoje, até porque a música hoje, você tem os serviços de streaming, as notícias, os sites de notícia e mídias sociais, né? E também a televisão, né? O entretenimento também,
hoje é mídia social, entretenimento, né? E o esporte, né? Que muitas vezes é muito mais presente as pessoas assistirem os jogos pela televisão do que ouvirem no rádio. Então são coisas, mas só que as coisas que a gente tem hoje da TV, desses serviços, eles ganharam muito corpo, ganharam muita coisa no rádio. As narrações esportivas que a gente vê vibrantes na televisão, na TV aberta e fechada, foram inspiradas nas narrações do rádio. Então tudo isso fez com que o rádio ainda tem essa relevância como precursor de muitas coisas que hoje a gente vê e ouve nas mídias e nas TVs e nas telas que nós temos à mão. Você já ouviu alguma coisa no rádio que você achou muito engraçado e você deu risada? Nossa, pra mim isso já aconteceu várias vezes. Aliás, um dos maiores humoristas do Brasil, tem vários que começaram no rádio, mas um dos maiores humoristas do país, Chico Anísio, o saudoso Chico Anísio, começou no rádio, né? Não só ele, Tom Cavalcante, tem o Ceará, que era do programa Pânico, né? Tem o Otaviano Costa, ele também fez quadros de humor também, né? Eu também não poderia falar dos Sobrinhos do Ataíde, né? Você já ouviu falar dos Sobrinhos do Ataíde? Era um quadro, né, de humor na 89, né? Era um trio formado por Paulo Bonfá, Marco Bianchi e Felipe Xavier. Nossa, ele, é lógico, começou no rádio, mas depois foi pra TV, né? E tinha também depois, teve um quadro chamado Chuchu Beleza, que acho que era 2 deles que participavam, né? E tinha o famoso Doutor Pimpolho, né? O Doutor Pimpolho, que era um chefe turrão, era uma pessoa bastante turrona, né? Diziam que o Doutor Pimpolho foi inspirado no... Doutor Pimpolho, acho que foi inspirado num chefe deles. O Doutor Pimpolho, né? Ele foi inspirado no dono da Jovem Pan, o Tutinha, né? E virou, né, virou um quadro de humor, né, que fez muito sucesso no rádio, né? E também tem vários, né? Eu lembro que quando começou a era da internet, a gente baixava muita coisa, né? Coisas que inclusive fazia coisas que não eram, que eram de áudio, mas que não eram publicadas em rádio, né? Havia fitas cassetes de shows de humoristas, né? Então tinha CDs, né? Tinha o Adamastor Pitaco, tinha o Costinha, tinha o Ari Toledo, né? Eles faziam humor no rádio, mas as piadas sujas eram gravadas em discos, né? Era uma coisa assim, maluquetes, né? Total, maluquetes. E a gente ria muito, né? Às vezes eram programas inteiros de rádio, às vezes eram quadros, pequenos spots, né? Quadros curtos que eram intercalados durante os intervalos comerciais dos programas de rádio, né? E, assim, um dos pontos fortes, né, do humor, né, no rádio foram as imitações, né? Aliás, tem um programa, não sei se ainda existe hoje, mas é um programa chamado Na Geral, né? E tinha o Beto Hora, que é considerado um dos maiores imitadores do Brasil, né? O
Beto Hora, e imitava de tudo, imitava o Pelé, imitava político, imitava Maria Bethânia. Ele era impressionante, né? E também tinha, na Energia 97, né, tinha um programa de futebol, né, chamado Estádio 97. Esse programa tem até hoje, né? Mas tinha o Alexandre Polpertoni, que era um grande imitador e que participava fazendo as zoeiras, né? Do rádio, né? De uns tempos pra cá também teve trotes, né? Acho que o trote era... O que é o trote? Pra quem não sabe, isso antigamente, né? Era alguém que ligava pra uma pessoa fazendo uma brincadeira, né? E no começo, no final da década de 90, início da década de 2000, tinha um programa chamado Chupim, né? Que tinha esse negócio de trote, e era muito engraçado também, apesar que assim, é engraçado, mas depois de um tempo perdeu um pouco a graça, né, porque às vezes tinha uma certa apelação, umas coisas assim que não era muito engraçado. E o humor sempre fez parte, né, da cultura do rádio. O rádio sempre teve essa pegada, né, de entreter, né? Acho que o ponto era o entretenimento, né? Eu estava pesquisando sobre um grande compositor carioca que a pedido de uma rádio, né, ele fez uma grande quantidade de hinos de futebol, que foi o Lamartine Babo, né? Lamartine Babo, um dos grandes compositores, né, de marchinhas de carnaval e tudo mais, né? E ele se popularizou muito no rádio, né? E ele criou, né, muitas dessas músicas que fizeram sucesso, né, nos bailes de carnaval, que também eram muito famosos, né, na época, né, do rádio, né, e o rádio a gente se divertia muito, né, tinha muita coisa desse entretenimento todo, a gente ficava horas a fio ouvindo rádio, e de vez em quando tinha essas coisas engraçadas, né, tinha hoje de manhã, né, na Energia 97 tem aquele programa do Energia na Veia, né? E no meio da tarde tinha um programa do Palhacinho, né? Que na verdade são dois locutores que eu considero fantásticos, né? O Silvio Ribeiro e o Domênico Gatto são dois ícones, né? Da locução radiofônica de FM no Brasil. E tinha essa liberdade, né, de fazer esse entretenimento. É muito legal, né? É muito legal hoje. A linguagem do FM tem essa coisa mais vívida, né? Mais de ser uma conversa mais personalista, né? Não é uma coisa formal como em alguns programas de rádio AM, né? É bem diferente. E assim, né? Eu acho muito bom esse negócio de se divertir no rádio. Era um companheiro. O rádio é um companheiro, né? Que alegra, que distrai, que entretém, que faz o tempo passar para quem está sem paciência quando o tempo demora, e também faz com que o tempo, para quem está com pressa, ande mais tranquilamente. Toda vez que você vai num carro de aplicativo, você acaba ouvindo uma música, né? Eu mesmo,
Quando eu entro no aplicativo, é comum a gente ouvir, por exemplo, um rádio do motorista ligado, né, com a música, né, e às vezes quase sempre, parece que entre 9 e 10 carros a gente ouve, pelo menos aqui em São Paulo, né, a Alfa FM como uma rádio padrão, né, dos motoristas de aplicativo. E sabe por quê? Porque é um estilo de música mais ameno, parece música de elevador mesmo, né, aquela coisa, né, daquelas músicas assim calmas e relaxantes para embalar a viagem, que às vezes aqui em São Paulo, com o trânsito caótico, pode se arrastar um pouco mais do que o tempo, conter um pouco a impaciência das pessoas. É normal. Eu mesmo fico até tranquilo, porque é engraçado, né? Teve uma viagem que... Esse final de semana mesmo teve uma viagem que eu precisei ir de carro com pessoas que estavam junto comigo. E na viagem... eu estava passando uma rádio chamada Play FM, e essa rádio só tocava músicas antigas, né? E era curioso, porque essas músicas, quase todas elas eu conhecia. Eu até ficava um pouco envergonhado, porque isso denunciava muito a minha idade. Isso porque rádio é uma coisa que eu ouvia bastante, né? Eu ouvia bastante quando eu era jovem, quando eu era criança. Rádio sempre esteve presente, né, a música, né, no rádio sempre esteve presente. Eu já falei na parte anterior sobre a história das rainhas do rádio, né. Antigamente, inclusive, não era discos, não era hoje arquivos digitais, né, que você consegue montar uma programação rapidamente, né. Hoje, naquela época, eram ao vivo, né? Nos primórdios do rádio, eram artistas que cantavam e tocavam ao vivo. E depois, os discos de vinil. E depois, as fitas cassete. E depois, os CDs. Para chegar nos arquivos digitais, né? Então foi um processo, né? E havia, assim, os programadores, né? O pessoal que fazia a programação dos rádios, a programação das músicas, a sequência das músicas, né? E assim... Quando na década de 70 o Brasil passou a ter emissora de rádio FM, né? Porque o AM e o FM. O AM é uma transmissão que é muito mais longa, uma estação de rádio AM poderia transmitir um sinal que poderia chegar a quase todo o estado ou muito além. Até mesmo tem um tipo de frequência, uma faixa de frequência chamada ondas curtas ou ondas tropicais, que você conseguia sintonizar, inclusive, rádios que estão em outras partes do mundo. É impressionante. Mas a qualidade de som não era muito boa, né? O som era muito... não tinha peso, né? Era um som muito mais voltado pro som da voz, né? Muito mais projetado para a voz do que para a música, que tem uma amplitude sonora muito maior. Quando veio o FM, as músicas passaram a ter uma amplitude maior, né? Porque antigamente a gente só conseguia ouvir músicas de qualidade através de aparelhos de som que tinham, eram chamados sistemas de alta fidelidade, né? Que tinham um comando de som mais forte. E por conta disso, né, o FM ele veio e tornou-se um dos grandes propulsores de música. As rádios AM passaram a ser mais de notícia e conversa, e as rádios de FM passaram a ser muito mais de música. Hoje nem tanto. Hoje você tem muitas rádios FM hoje que são rádios de conversa e de notícias. Mas aí o que rolava, né? A gente ouvia direto, né? A gente já era legal porque naquela época, antigamente, a gente ouvia as músicas FM e como havia um certo casamento com a televisão, né? A gente ouvia muito as trilhas sonoras de novela. Eram as músicas mais tocadas que tocavam nas rádios, eram as trilhas sonoras das novelas, né? E outras músicas também, né? Vários estilos musicais. Eu lembro que o meu pai, uma vez,
Quer dizer, o meu pai, ele tinha um rádio, né? Ele tinha um rádio da Philips. Era um rádio cinza com detalhes em azul. Era um rádio que funcionava a pilha, mas raramente usava a pilha, porque ele também era a tomada. Então ligava na tomada e ouvia. Tocava uma rádio que era só de música sertaneja. O nome da rádio era Rádio América. Acho que era uma rádio AM também. Mas na época dessa Rádio América, né, a gente ouvia-se as músicas antigas, né, que eram chamadas na época, no início da década de 80, de a jovem música sertaneja. A jovem música sertaneja nos anos 80 parecia muito com a música rancheira mexicana, né? Era muito parecida, né? Porque bem antigamente a música sertaneja era apenas a música da viola, a moda de viola, né? Em que o violeiro fazia grandes entoadas de viola intercalados por estribilhos, contando histórias da roça. Às vezes até histórias muito tristes, inclusive. E aí o meu pai, a gente ouvia, né? O rádio, a gente ouvia muito rádio. E era legal, né? O aparelho de som, aqueles aparelhos de som 3 em 1, que a gente apagava todas as luzes e só ficava acesa a luz do rádio. E o legal é que ele tinha um medidor de sinal de volume, e era uma luzinha acesa que tinha um ponteiro que se mexia e fazia o sinal do áudio, né? Era algo que era um pouco hipnotizante. E a gente ouvia muita música, né? Era música a tarde toda, o dia todo, né? Intercalado com os programas tinha um programa chamado Eli Correia. Eu não sei se ele ainda está vivo, mas o programa Eli Correia, ele era um programa que, além de tocar música, tinha uma contação de histórias, mas muitas vezes eram histórias tristes, histórias de saudade, né? Era um quadro chamado Que Saudade de Você, cujo tema era uma música do Odair José, com o mesmo nome, Que Saudade de Você. Mas a gente ouvia muita música, né? Era uma coisa que era muito comum a gente ouvir parada de sucesso. Ou era no final da tarde, às 10 mais, ou no final de semana, às 50 mais. E a gente ouvia, em ordem decrescente, as músicas mais tocadas, mais pedidas pelos ouvintes. E aí, era muito comum pra gente, porque hoje para poder a gente fazer contagem regressiva, pro ano novo, a gente ou usava a televisão ou o próprio telefone tem o seu horário sincronizado. Mas a gente não tinha essa história de horário sincronizado. Sincronizar relógios, como a gente usa, como os aparelhos telefônicos fazem, os computadores fazem. Não tinha isso. E era quase certo que quase todas as casas de antigamente que tinham rádio, no último dia do ano, deixavam o rádio ligado para saber a hora certa de dizer Feliz Ano Novo. E era assim. A gente ficava a tarde toda ouvindo, porque geralmente o último dia do ano era o dia da parada de sucessos. Era o dia em que eram tocadas todas as músicas daquele ano, as melhores músicas, as 100 músicas mais tocadas daquele ano, ou 200 músicas, ou 1000 músicas, não importa. Era o dia inteiro tocando música. E, geralmente, a última música daquele ano
era a música mais tocada daquele ano. E depois a contagem regressiva, às vezes no meio da música: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz Ano Novo! E era assim que a gente usava o rádio. A gente usava o rádio para ouvir, para nos distrair. Até faz sentido que os motoristas de aplicativo usem o rádio para se distrair. Porque era uma forma deles terem toda passar o tempo, né? Porque realmente é um trabalho muito duro ficar horas e horas e horas sentadas num banco de carro, dirigindo, indo para lugares que às vezes não conhece. E era uma coisa legal, né? Eu realmente digo para vocês, eu acho que a experiência com música, de ouvir músicas novas, músicas diferentes e músicas que eu passei a gostar foi com o rádio. Faz mais de 30 anos. Meu pai tinha me dado um rádio de pilha, era 2 pilhas só, um radinho preto. E esse radinho eu pegava, ouvia as músicas, né? E uma música que eu ouvi e me tocou bastante era uma música do Freddie Mercury, chamada Living on My Own. Eu ouvi outras músicas, mas foi a primeira música que eu ouvi naquele radinho. E eu dançava, me divertia. Era muito bom, né? Depois de um tempo, as coisas melhoraram um pouco, né? Aí comprou um aparelho de som, comprou um outro rádio, um rádio gravador, né? Que a gente gravava fitas. Às vezes a gente gravava a nossa própria voz, ficava tão esquisito, porque ficava aquela voz esganiçada, fininha, que a gente dava risada. Você, nossa, essa voz é minha. A gente aí acostuma com a nossa própria voz por conta da nossa caixa de ressonância. E os gravadores, eles têm um sistema de captação muito ruim. E esse sistema de captação muitas vezes não traduziu exatamente a voz que você está acostumado a ouvir. Mas eu usava aquele gravador e aquelas fitas. Nossa, eu ia na vendinha e pedia um dinheiro para minha mãe. Ô mãe, me dá um dinheiro aqui. E ia na vendinha, nas lojas de disco. Falei assim, moço, me vê uma fita virgem. E comprava a fita virgem. E eu usava a fita virgem para gravar as músicas do rádio, para ouvir depois. E naquela época, início dos anos 90, 94, 95, as rádios de dance music começavam a se pipocar. Primeiro a Jovem Pan com as 7 melhores, depois a Hot 97, a Metrô, a Nova, e programas de rádio em outras rádios, como o Adrenalina da Transamérica, o Sucesso na Cidade, da Rádio Cidade e tantas outras. E eu ouvia, e eu gravava os sets de mixagem e ficava fascinado com aquilo que era uma música que eu ficava dançando por meia hora, porque parecia que era uma música só. Mas era uma sequência de músicas que o DJ misturava, colocava uma, colocava outra, e era hipnotizante. Talvez seja por conta disso que depois de um tempo, eu me apaixonei pela mixagem. Hoje, eu também sou DJ por conta disso. Por conta das coisas que eu ouvia no rádio. O DJ Ronaldinho, o DJ Ronaldo Gasparian, o DJ Iraí Campos,
DJ... vários DJs, né? Jason Brale, André Martalon, tantos DJs aí que... O DJ Mark, né? O pessoal adorava o DJ Mark. E era algo que eu considerava surreal, mas que era uma coisa que eu tenho como bastante nostalgia. E aí, por isso que hoje eu tenho um amor danado pela música. Às vezes, tudo que eu queria neste momento, para romper o silêncio da minha alma, é ter uma música para ouvir. E, diferentemente de uma playlist de um Spotify, que você escolhe as músicas que você quer ouvir, o aleatório do rádio era algo que ainda fascina. Por isso que, mais que eu crie uma lista com 400 músicas, colocando ela em aleatório, mesmo que a playlist da rádio seja exatamente essas mesmas músicas, eu iria gostar de ouvir no rádio para ter essa sensação de surpresa. Quantas vezes você já ouviu alguma notícia que deu no rádio? Parece que é diferente ouvir uma notícia no rádio do que na televisão. Eu lembro que no rádio antigo tinha lá um boletim, né, antigo que falava das últimas notícias. Mas era muito mais surpreendente e talvez muito mais alarmante quando essa notícia interrompe a programação e é dada uma notícia de cara, pá, aconteceu tal coisa. E essas coisas, elas já, acho que você que já viu na televisão já conhece, né? Quando dá aquele plantão da Globo, aquilo dá um tom de pânico, né, na gente, assim, putz, aconteceu uma tragédia, aconteceu uma coisa grave, aconteceu uma coisa intensa. Mas às vezes é uma coisa alegre, uma coisa feliz, uma coisa bárbara, né? Bem, eu tenho uma história que aconteceu, né? Eu lembro da época do apagão, acho que o final da década de 1990, início da década de 2000, teve uma situação de apagão elétrico. Eu lembro que aconteceu de que as luzes ficavam meio acesas, meio apagadas. Era um clima funesto. Dava medo. Porque a gente não sabia o que ia acontecer. Parecia que a gente estava num filme de terror. E o máximo que a gente tinha era um radinho. Olha, está acontecendo hoje, neste momento, um apagão. Várias cidades no Brasil estão sem energia elétrica ou estão com energia intermitente. Está normalizando em tal lugar, em tal outro lugar. A gente acompanhava tudo aquilo, meio que à distância, mas olhando para aquilo, olhando para a luz, sem luz, e com aquela sensação de, rapaz, o que está acontecendo? Era muito estranho. Agora imagine só acontecer de que, num determinado momento da história, passar pela sua vida, momento histórico, passar pela sua vida e você ficar impressionado como aquilo trouxe uma atenção enorme. O final de semana de 2001 foi um final de semana bem corrido. Dia
7 de setembro foi uma sexta-feira, um final de semana prolongado. E calhou, né, de que por conta disso, né, o quinto dia útil ser uma segunda-feira e coincidir com o dia 10. Eu trabalhava numa empresa que era terceirizada de banco, então aquilo lá foi uma loucura. Fora que no dia 10 ainda aconteceu um pequeno apagão. Eu estava voltando do metrô para alguma coisa e de repente, não mais do que de repente, parou de funcionar o vagão, a composição. Por sorte, ela parou bem na plataforma. Descemos e fomos andando e vendo que o trânsito já estava começando a ficar caótico, porque não tinha os semáforos funcionando. E aí eu cheguei em casa de ônibus, um trajeto que normalmente levaria menos de 1 hora, eu levei quase 3. Era para estar meio-dia em casa, cheguei 3 horas da tarde, cansado, e tinha que ir trabalhar. Eu trabalhava à noite, fui trabalhar. E aí, no dia seguinte, cansado, aquele dia esbaforido, era para ter saído às 6, saí quase às 8. E aí, quando eu cheguei, uma pessoa que me substituiu fez um comentário. Parece que está acontecendo alguma coisa nos Estados Unidos. Eu falei assim, parece que jogaram um avião lá, sei lá. Beleza, eu meio que abstraí e fui ouvir rádio. Não tinha como ouvir rádio no metrô. Peguei metrô, quando eu saí da estação, lá no São Judas, eu estava ouvindo rádio. Era uma rádio música, era Energia 97. Eles pararam a programação. Eles informaram que havia acontecido um atentado nos Estados Unidos, de que aviões foram arremessados sobre as torres gêmeas do World Trade Center e que aqueles prédios, arranha-céus, com centenas de andares, haviam desabado. Realmente eu fiquei intenso, porque era uma coisa assim que só era impossível de se ver em filmes. Mas se uma rádio, que não é uma rádio que toca notícia, resolveu informar para os seus ouvintes o que está acontecendo, interrompendo inclusive a sua programação, é porque o que aconteceu ali foi realmente muito sério. É diferente de uma notícia nacional. Hoje as coisas são bem diferentes, mas naquela época, 2001, 21 anos atrás, era muito impressionante. Notícias são coisas que a gente ouve o tempo todo, mas eu sempre lembro daquela história que diziam, né, acho que teve uma história que foi contada por um radialista que deu até um bafafá nos Estados Unidos, gerou até um pânico, né? De que ele estava narrando a chegada de uma invasão alienígena, uma coisa assim. Foi nesse momento que eu entendi que a importância da comunicação. A comunicação é muito importante. Ela transforma a vida da gente. Ela transforma emoções. Ela informa e nos dá o devido entendimento do que está acontecendo. E às vezes tem notícias que são maravilhosas, que a gente ouve no rádio.
outras nem tanto. Eu lembro que eu não conseguia assistir televisão nos primeiros dias de maio de 1994. Tem gente que talvez já saiba o motivo pelo qual isso aconteceu. Foi por ocasião da morte trágica de Ayrton Senna. E eu estava muito mal, muito deprimido, chorava. E muitas das coisas, como eu não conseguia ver o que estava acontecendo, muitas das coisas que aconteciam em relação ao traslado, ao velório, eu acompanhava pelo rádio. Até porque o rádio, ele nos dá uma sensação um pouco mais fantasiosa. Porque como a gente está ouvindo uma descrição de alguma coisa, a gente precisa imaginar o que está acontecendo. E muitas vezes essa imaginação, ela nos dá ou uma visão mais limpa, mais calma, mais tranquila, ou até mesmo o contrário, uma versão mais grave, mais emotiva, mais chocante. Talvez seja por esse motivo que o rádio, para mim, teve essa importância grande. Essa importância que eu estou contando para vocês neste episódio. Há quem diga que a narração esportiva brasileira é uma das melhores do mundo, porque boa parte dos países a narração esportiva ela tem um caráter apenas descritivo. É quase como um closed caption, uma audiodescrição da ação que está sendo desempenhada. Mas no Brasil é diferente, porque tem o fator emoção, né? O subir e o abaixar de tom do narrador mostra a temperatura do jogo. E era algo que era muito comum, né, na narração esportiva, né, você ter o lance capital, o gol, né, ter uma emoção enorme, uma emoção inenarrável, indescritível. Era algo que eu sempre buscava, né, ouvir, né, depois dos jogos, as narrações dos jogos, para saber como é que foi, como que cada locutor esportivo traduziu a emoção daquele momento em palavras, em sons, em tonalidade. Até mesmo a questão do descontrole, né? O desafinar da voz, o grito. São coisas que são fora do controle, porque o desafino e o grito são coisas que são um pouco danosas à voz. É o fato de não ter o controle do ar, e o outro também. O grito também tem o problema do controle do ar, mas que gera um dano à garganta. É como se as cordas vocais estivessem brigando entre si quando a gente grita. Mas é válido dentro da narração esportiva, porque muitas vezes o narrador quer traduzir
na sua narração o sentimento que o torcedor teria no estádio ao presenciar aquela cena. Tive várias... Nossa, eu ouvia muito jogo de futebol no rádio. Eu lembro quando eu era criança, eu ouvia os jogos de futebol no rádio. Era jogo do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. Teve uma vez que, na verdade, eu não estava ouvindo, mas eu não fui ouvir, mas eu estava ouvindo. Era 1992. Eu morava numa casa, no quarto, ficava em frente a um bar que ficava na porta da minha casa. E o dono do bar torcia para o São Paulo. Era o Mundial de Clubes, né, do São Paulo contra o Milan, eu não lembro. Só sei que em 92, né, as pessoas estavam ouvindo o jogo pelo rádio. E eu ouvia a narração ali, as luzes acesas e o pessoal ouvindo o jogo. E eu sentindo aquela emoção que, além da emoção do narrador, havia a emoção das pessoas que ouviam aquela narração. Aquilo lá foi marcante. A partir dali, era quando tinha jogo no rádio, eu ligava, sintonizava. Eu sintonizava na época, eu gostava de ouvir na Rádio Globo, né? Na Rádio Globo, que tinha um dos maiores narradores de futebol um dos primeiros, né, grandes narradores de futebol que eu ouvi narrando ao vivo, Osmar Santos, o pai da matéria. Disseram que ele chegou a narrar na televisão em 1986, na Copa de 86. Mas não foi lá essas coisas. O negócio dele era narrar no rádio. Era algo que era imortalizado, né? Foi imortalizado a narração do gol que tirou o Corinthians de uma fila de 23 anos sem títulos. O Corinthians tinha ganhado um campeonato em 1954. Só voltou a fazê-lo em 1977. Aquele gol do Basílio, aquela narração emotiva que quem ouvia aquela narração se contagiava pela emoção daquele momento, o calor daquele momento, mesmo que não tivesse vivido, como eu de fato eu não vivi. Eu nasci em 1981, como é que eu vou me emocionar de uma narração que foi em 1977? Essa era a capacidade dos narradores esportivos. E tinha tantos, né? Muitos se falava do Fiore Giuliotti, um grande narrador esportivo brasileiro, que faleceu há alguns anos atrás. Era um narrador que é lembrado por todos os narradores e por todos os amantes da narração esportiva, torcedores. Era muito comum, né, as pessoas estarem no estádio e com o rádio na mão, ouvindo a narração. Era uma sensação indescritível. Era uma forma de manter-se atento ao jogo, mas também de ter informações que não eram possíveis de ser vistas em campo.
Eu já tive experiências dessa. Quantas vezes eu fui ao Pacaembu ver os jogos do Corinthians e ouvindo a narração esportiva. Eu gostava muito de ouvir na Transamérica. E depois, até foi engraçado, na Transamérica a gente ouvia a narração e eu tava trabalhando à noite, então eu tava no trabalho começando o trabalho quando tava passando os jogos e aconteceu de uma certa vez eu tava ouvindo o jogo baixinho, e chegou um chefe do chefe, um diretor, da empresa, me viu no jogo e perguntou: quanto é que tá o jogo? E era uma coisa assim que era dentro das coisas que a gente via, Eu lembro que acho que foi uma vez que foi uma cobrança de pênaltis que eu e um amigo meu, no meu trabalho, eu e um amigo meu, a gente tava ajoelhados na frente do rádio, esperando a defesa do goleiro do Corinthians, e a defesa veio. E foi aquela euforia, aquela gritaria, aquele abraço, efusivo. Coisas que só o rádio fazia com a gente. O rádio era considerado mais ágil. O lance que parecia na televisão levava alguns segundos para chegar. No rádio, levava menos tempo. Quando a bola estava quase entrando, o narrador do rádio já estava gritando gol. Era muito louco. E talvez dessa história de narração esportiva, acho que a história que eu considero mais fantástica de narração esportiva que eu tive na minha vida foi no dia 4 de julho de 2012. Tudo bem, você vai ser uma história de corintiano. Sim, é uma história de corintiano. Aconteceu que eu trabalhava à noite, eu trabalhava de tarde para a noite. Eu saía do trabalho às 10. E eu e um amigo meu, a gente assistia o primeiro tempo do jogo no trabalho, porque o jogo começava 15 para as 10, então a gente assistia o primeiro tempo até mais ou menos umas 10h45 a gente ia embora. E eu ficava esperando o ônibus, eu pegava o ônibus e esperava o ônibus para poder voltar para casa. Aconteceu de que o segundo tempo eu fiquei ouvindo no rádio, esperando o ônibus. De repente, o Corinthians me faz um gol. Gol do Corinthians. Eu, no ponto de ônibus, gritando, comemorando sozinho, enquanto o ônibus não chegava. O ônibus chegou e eu ouvi na narração, tenso, nervoso, dramático. Eu ouvia a narração pela CBN, na voz do saudoso e... é uma saudade imensa. A voz do Deva Pascovitch. E peguei o ônibus, consegui embarcar no ônibus e a narração rolando. E aí, de repente, gol do Corinthians, de novo. Eu gritei dentro do ônibus, dei uns tapas
tapas na parede do ônibus e o pessoal também comemorando, e de repente um dos caras que estava lá com a camisa do Corinthians desceu do ônibus e saiu correndo, despinguelado. Eu falei assim, aquela alegria toda. E eu, naquela aflição, era 2-0 Corinthians, era no Pacaembu, era uma final de Libertadores, mas era contra o Boca Juniors, que é um time perigoso. E eu cheguei no terminal de Diadema, peguei o ônibus para casa. A partida estava terminando. A partida acabou quando eu desci no ponto de ônibus do último ônibus que eu tinha que pegar. Estava quase em casa. E como um corintiano fanático, eu comecei a chorar. Eu chorava. Porque era uma emoção, um conjunto de emoções. Até hoje eu me emociono de lembrar. Cheguei em casa, pus a camiseta do Corinthians, peguei um megafone e fui lá pra rua, porque tava todo mundo corintiano lá da rua, começando a comemorar, fazer batuque, gritar e começar a cantar o hino do Corinthians e aquele momento foi um dos momentos mais loucos que eu possa ter vivenciado de acompanhar de uma locução esportiva, de ouvir uma partida de futebol. Eu já ouvi outras coisas em locução esportiva. Já ouvi corrida de carro, de Fórmula 1 no rádio. Já ouvi partida de vôlei no rádio. Já ouvi. Acho que teve uma vez que eu ouvi até jogo de basquete. É bem diferente. Futebol não tem outro jeito, é outra coisa, é outra pegada. E aí, teve uma vez, eu lembro quando o Brasil foi eliminado da Copa pela Bélgica em 2018, eu não conseguia assistir na televisão, eu estava ouvindo no rádio. Estava nervoso, muito nervoso. Eu queria que o Brasil ganhasse aquele jogo, mas não foi possível. Mas eu lembro de 2 anos antes. Não foi uma narração esportiva que me fez chorar. Eu acordei de manhã, olhei para a tela do celular. Havia acontecido um acidente. O avião que levava o time inteiro da Chapecoense e jornalistas havia caído na Colômbia. A poucos quilômetros do aeroporto. O acidente foi fatal para muitos jogadores e também para muitos
dos jornalistas que acompanhavam a delegação da Chapecoense. E entre as vítimas fatais estava o Deva. O Deva Pascovitch, a voz que me fez ouvir o título do Corinthians de 2012. A voz que eu fiz questão de ouvir depois do jogo, do título Mundial de Clubes do Corinthians em 2012. A voz que sempre me acompanhou quando eu fui várias vezes ao Pacaembu na década de 2010. Que narrou com tanta maestria. Ele estava na TV, ele começou na Sport TV, foi para o rádio e ele estava no rádio, foi para a Sport TV, depois foi para o rádio de novo e estava na Fox Sports. A última narração dele foi uma das narrações mais emocionantes da história do futebol. Foi quando a equipe da Chapecoense conseguiu uma heróica classificação para a final da Copa Sul-Americana. E isso foi muito dolorido. Quando eu vi o nome dele entre as vítimas fatais, eu soquei o travesseiro e disse: não acredito. O futebol, a vida, tem dessas coisas. Nós, seres humanos, somos um ser único que tem o dom da fala como uma ferramenta importante de comunicação. A fala como uma forma organizada de transmitir informações. Mas a fala, ela tem algo a mais do que as simples palavras que nós lemos. Elas também transmitem sentimentos. E é esse sentimento que é tão fascinante numa narração esportiva. É capturar o ambiente, a atmosfera. A atmosfera do momento, da sensação. É contar uma história triste ou contar um final feliz. A história triste de uma eliminação de Copa do Mundo, ou o final feliz de um título importante. Por isso que a narração esportiva no Brasil, ela tem esse fulgor que dificilmente a gente vai encontrar. A gente pode encontrar, quiçá, nas narrações latino-americanas, por causa do sangue latino que nós temos. Mas não é com essa mesma energia que lá na década de 30, um locutor brasileiro ousou narrar um jogo de futebol, não apenas descrevendo
mas também transmitindo a emoção. Bem, gente, terminou mais um episódio de Castor e seus escapes. Aliás, é uma baita de uma homenagem, né, ao rádio. É incrível, né, como eu mudei muitas coisas, né? Esse episódio eu fiz usando gravação do próprio telefone, né? E fiz todos os ajustes e gente, muito do que eu tô aqui falando com vocês é por conta do rádio, né? Então eu fico muito grato, né, de tá compartilhando com vocês essa experiência, né, esses causos, né, do rádio, coisas que aconteceram comigo e que envolvem esse meio de comunicação que no Brasil completa 100 anos. 100 anos é muita coisa. Então, gente, muito obrigado por me ouvirem e até o próximo episódio de Castor e seus escapes. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.